Bom dia a todos e bom dia a todas. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no canal. E hoje, como prometido, vou estar falando com vocês sobre a Metamorfose de Franz Kafka. Mas antes, se vocês gostaram do tema, tem um botãozinho bem aqui no lado direito. Se vocês não estiverem conseguindo ver, porque a tela está maximizada, certo? E aí, basta vocês ampliarem a tela, vai dar para conseguir aqui ver no lado direito o botãozinho de inscreva-se. Se vocês gostarem desse tipo de tema, de literatura clássica, né, de análises filosóficas também, sejam muito bem-vindos. Bem, outra coisa que eu queria estar conversando com vocês é por que eu não recomendo esse livro Metamorfose para todas as pessoas, certo? Existem alguns livros dentro da literatura clássica que eles são livros que vão analisar mais profundamente a questão de alguns problemas da natureza humana. E eu acredito que tem que ter um certo preparo, tem que ter certa bagagem para poder estar nesses livros, porque eles podem mexer com alguns tipos de pessoas e pode acabar sendo alguns temas bastante perigosos. Eu vou estar falando mais claramente sobre esses livros, né, em outro vídeo, tá certo? Vou trazer o meu top 5, né, desses livros. Mas hoje a gente vai estar falando de um deles, que é Metamorfose, certo? Tanto que o título do vídeo vocês vão ver que está com um nome diferente, certo? E a Metamorfose fala de um personagem chamado Gregor, que ele um belo dia acorda, né? E está metamorfoseado em um inseto gigante, certo? E é interessante a gente analisar bem por que o Franz Kafka, que é um autor que dispensa apresentações quando a gente fala da importância dele para a literatura mundial, né, principalmente ali no século XX, por que ele usou essa palavra metamorfose, né? Se a gente parar assim para lembrar um pouquinho ali na parte da biologia, né, o Kafka, inclusive, nesse livro mostra que gosta muito desse tema da biologia, a gente pode notar que metamorfose é uma transformação da natureza, né? A gente tem ali as borboletas, né, principalmente um dos insetos que usa esse tipo de transformação. E aí a gente começa a refletir assim, essa metamorfose quer dizer que então aquele ser humano que existia ali antes, ele é uma casca e o inseto é a verdadeira natureza, né? A gente pode chegar a refletir sobre isso. E aí ele começa nos primeiros capítulos, né, ali de Metamorfose a mostrar um pouquinho, né, sobre essa nova transformação do Gregor, o impacto que isso traz para a família dele, para o trabalho dele, para a vida dele. E aí a gente começa a ter essas reflexões, né, em relação a que, vamos dizer assim, ele consegue notar que melhora algumas coisas do movimento dele, da visão dele, existem certas vantagens ali. E algumas coisas também vão começando a ficar complicado, né, a questão da comunicação, da fala. E aí esse livro ele muda bastante o tom dele, se torna um tom mórbido, um tom mais escuro, assim, do meio do livro para o final, que é onde eu acrescento assim, um especial cuidado em ler essa obra, porque vai estar apontando ali uma mudança bastante radical sobre a percepção de vida, sobre o que realmente é essa metamorfose, né? E ali eu criei assim, uma metodologia, uma análise própria minha, que foi o seguinte: existem dois tipos de homem, né? Existe o homem ético, aquele quem vai discorrer melhor sobre Platão, né, Kant, Aristóteles falam muito sobre essa questão da moral e da ética humana. E também vai existir a questão do homem estético, o homem social, certo? O homem dentro da sociedade. E esse homem estético, Kafka, de uma maneira brilhante, ele vai tirar todas as máscaras desse homem estético e vai fazer a pergunta: o que é que sobra no final, né? E uma das grandes questões desse livro é quando a gente não entende uma coisa, não entende outra, a gente mistura as duas, ou pior, né? A gente considera sendo essa questão de ética e moral a questão do homem estético, né? Confundindo completamente essa função do homem com ética, né? E isso é um tema bastante complicado e que, principalmente ali no começo do século XX, estava se tornando cada vez mais presente, né, na maneira de agir da sociedade. E ali do meio do livro para o final, você vai começar a notar que o Greg ele começa a perceber que aquela vida ali
não tem como se viver, porque ele já não consegue gostar das mesmas coisas, a família dele tem uma ojeriza em relação a ele por causa daquela nova forma dele, né, aquela nova forma de agir, não entende ele porque ele não consegue mais se comunicar, então como é que eu vou confiar de repente numa outra pessoa, num outro ser ali que eu nem sei o que é que ele vai fazer em seguida, né? Então a família inclusive começa a ter pensamentos até cruéis em relação ao Gregor, dizendo assim, se antigamente ele trazia o pão para casa, né? A família do Gregor era sustentada por ele, né? Ele que trabalhava trazia todo aquele conforto para a família. E agora que eles estavam começando a conseguir se virar, né? A gente precisa dele, né? Ele principalmente nesse estágio, nessa nova mudança. Será que ele vai continuar aqui com a gente realmente precisa do Gregor aqui, né? Coisas que, quando a gente fala de um homem estético, né, de um homem em sua formação social, em sua função social, são perguntas totalmente cabíveis, mas no termo da ética, talvez não, né? E aí, eis o porquê de eu estar dizendo que esse livro ele tem que ser lido com bastante cuidado, certo? Porque, na verdade, principalmente hoje em dia, a gente vai ter uma confusão entre esses dois tipos de homem, né? Inclusive pessoas pensando que a ética e a estética são duas coisas, estão falando da mesma língua, então deve-se tomar bastante cuidado, certo? E a gente começa a prestar atenção sobre esses detalhes, né, da vida moderna que podem sim causar não só grande confusão, como algumas doenças, né, psicológicas, algumas doenças como depressão, por exemplo. E eu não vou falar, evidentemente, como sempre falo em todo vídeo, não vou falar sobre o final, mas dizer para vocês que a vida continua. Mas essa vida vai continuar dentro do ponto de vista do homem estético e não do ponto de vista do homem ético. Porque, afinal de contas, a grande reflexão que Metamorfose traz é que somos resumidos ao nosso papel social, ou essa metamorfose que todos nós estamos sujeitos, né? Porque a gente pode interpretar esse livro também de outra forma, né? Se de repente você um dia acordar com uma doença séria, ou quem já teve um parente com uma doença degenerativa, sabe também o que eu estou falando. E aí a gente começa a refletir sobre a maneira de tratar, de ver essas coisas, né? Estamos sendo éticos, estamos sendo estéticos, né? E existe essa forte reflexão, porque, afinal de contas, um dia, com certeza, todos nós vamos passar não por algo semelhante ao Gregor, né? Ele de se tornar um inseto, mas talvez nós passamos por uma autoanálise muito rigorosa, principalmente quando vamos chegando aí no final das nossas vidas. E aí é que as máscaras vão começar a cair e você vai se defrontar, de repente, com o seu homem ético, o seu homem estético, certo? Então, gente, é um livro curto, tá? Tem 80 páginas aproximadamente, mais umas 20 de introdução, de prefácio, né? Conclusão do livro. Um livro excelente, dá muito do que refletir. Ótimo livro para psicanálise, para filosofia, e principalmente para quem está querendo entender mais sobre essas questões que vão estar relacionadas com esse homem, né? com esse autoconhecimento, para ver se a gente está realmente alimentando um homem ético, um homem estético, uma mulher, certo? E fica essa questão, porque o que eu concluí também desse livro foi que o grande absurdo não é o fato de ter sido um inseto gigante, né? De Gregor ter se transformado em um inseto gigante, mas sim o absurdo que pode se tornar a própria vida que conhecemos e o mundo como conhecemos. Esse sim é o verdadeiro absurdo, né? A verdadeira loucura, tá bom? Bom, gente, muito obrigado, agradecer a todos. Lembrar mais uma vez que a gente tem um botãozinho de gostei aqui no lado direito. Se vocês gostaram do tema do vídeo, muito obrigado, certo? Inscrevam-se, recomendem para as pessoas. E o próximo vídeo eu vou estar falando com vocês sobre O Grande Sertão, Veredas, que é um livro fantástico também, bem mais leve, mais romântico. Então, vai ser um grande vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, mas eu vou estar dividindo em duas partes, tá certo? Porque Veredas tem mais de 600 páginas e para eu falar tudo que eu tenho para falar para vocês, só fazendo 2 vídeos, tá certo? Para não tomar aí
um vídeo de 20 minutos. Fazer aquele do jeitinho que vocês gostam, mais curtinho, tá bom? Então, muito obrigado, uma ótima tarde a todos e uma ótima quinta-feira.